Beleza? Professor Fernando aqui na área. Hoje eu vou falar um pouco, um tema bastante importante. Vamos falar um pouco sobre os processos de socialização. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a formação da família, a importância que tem as instituições no processo, aquele processo de construção enquanto indivíduos. Vamos tentar compreender um pouco como o indivíduo ele pertence a um coletivo, né? Vamos falar aqui hoje, traremos algumas reflexões de Durkheim, até mesmo do Luhmann, mas antes de começar essa aula, eu vou te convidar a se inscrever lá no meu canal, clicar no sininho, ativar para poder receber aquelas notificações, cada aula que for sendo disponibilizadas. Vamos lá, processo de socialização. Aqui nós já temos um tema que é bastante importante, um tema que todos nós invariavelmente passamos e estamos passando continuamente. Significa que falar de processo de socialização é falar como um indivíduo, esse indivíduo ele se torna um membro da sociedade. Por isso eu gosto de trazer uma definição sobre os processos de socialização, que na verdade eles são processos bastante contínuos, processos que os indivíduos vão interiorizando determinadas normas e valores que uma sociedade ela atribui, ou seja, um processo de instituição de normas que nós como indivíduos vamos incorporar ao longo do tempo e que vamos produzindo isso em sociedade. O que isso significa? Significa que desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte, por exemplo, nós estaremos em contato fundamentalmente com o mundo exterior a nós, que tem regras, que tem normas, que tem valores que nos impõem determinadas formas de comportamento. Quando pensamos em normas, nós estamos pensando que todos os espaços, mesmo que a gente possa até mesmo não concordar com elas têm algumas atribuições de valor. Tem algum tipo de produção, por exemplo, de alguma norma, algum valor, ou até mesmo de algum significado. Às vezes, o significado ele é mais autoritário, um significado mais direto, mais rígido, outras vezes não. Mas esse processo ele vai ser sempre um processo contínuo. Outro ponto que eu também acho bastante relevante, antes de nós entrarmos na obra de Durkheim, de falarmos também do Luhmann, do Berger, é pensar que a socialização ela é um processo que nos coloca em contato direto com as instituições sociais. Por exemplo, a família, a linguagem, a escola, o trabalho, o casamento, são todas formas de socializações, formas e instituições que nos colocam diretamente em contato com essas normas e com essas regras. Processos estes que, independente da nossa vontade, elas vão atuar com um determinado grau de exterioridade sobre nós. O que é que eu posso dizer sobre isso? Independentemente da minha vontade particular, essa norma, essa regra, ela vai existir. Ele é até anterior à nossa própria existência enquanto indivíduos. Por exemplo, família. A família é uma instituição social que existiu antes de mim, antes de você, inclusive a minha própria família, inclusive a sua família aí que está assistindo esse vídeo. Significa então que são sedimentadas, já são solidificadas nos nossos valores. Vamos aprofundar um pouco mais
vamos aprofundar de uma forma mais teórica sobre essa questão. O primeiro autor que eu vou tratar aqui com vocês, trazer um bom diálogo com ele, é o sociólogo, o Émile Durkheim. E com certeza, para a gente, podemos considerar, já falamos sobre isso, um dos pais fundadores da sociologia como uma ciência. O Émile Durkheim, ele deu à sociologia um tratamento mais científico. Ele trouxe regras, trouxe normas, inclusive que servem ao pensamento sociológico e ao pensamento científico. Veremos na obra de Durkheim, a educação ela carrega fundamentalmente uma importância muito grande. A educação para o Émile Durkheim, ela serve com um interesse muito claro de construir o que ele chamaria de consciência social. Ao mesmo tempo, a ideia de uma certa coesão social. A educação ela é um processo que na obra do Émile Durkheim atribui-se não só à escola, mas a um processo contínuo dentro dos âmbitos mais formais ou até os mais informais e sedimentais, a formação dessa interiorização de normas e valores. Por exemplo, podemos falar quando nós pegamos o papel que uma escola mesmo, uma instituição escolar, carrega no indivíduo. Nós podemos entender que grande parte da sua personalidade, ou daquilo que Durkheim ele chamaria da sua consciência coletiva, está associada aos papéis que a escola lhe ensinou. Então, o professor, o papel das regras, dos conteúdos, formata, constrói uma mentalidade. E é aí que nós podemos então, a partir dessa ideia, compreender, entender que a educação ela gera consciência social. O que é consciência social? Ele entende como todos os valores que um indivíduo ele carrega. Imagine normas, valores, regras, princípios que nós carregamos. E isso sim é a nossa consciência. Só que a consciência social ela é dividida em dois tipos. Ela é subtraída, ela é relacionada a dois tipos. Primeiro nós temos a consciência individual e uma consciência coletiva. Veja, preste muita atenção nessa questão. A consciência individual ela é um conjunto, aquele conjunto de normas, valores que definem um indivíduo enquanto personalidade. Ou seja, são um conjunto de normas e valores que são subjetivos, que o indivíduo carrega, princípios que são princípios que formam de um modo bastante excêntrico no mundo, que o formam. Por exemplo, pode ser parte da minha consciência individual gostar de determinado tipo de música, determinado tipo de ritmo musical, coisa que outro grupo, assim como vocês que estão assistindo um vídeo, não tem o mesmo gosto que eu possuo, que eu tenho. Essa consciência individual ela existe, ela não existe sozinha. Essa é a grande questão. A sociologia do Durkheim é uma sociologia coletiva, coletivista do ponto de vista de entender a sociedade como imposição aos valores do indivíduo. Quando o Émile Durkheim ele vai entender que a consciência individual não atua sozinha, é porque existe uma consciência coletiva nessa questão. E essa consciência coletiva, ela nada mais é do que uma espécie de média comum, melhor dizendo, é uma soma da média comum das consciências individuais. Não é simplesmente, veja só, preste atenção, não é simplesmente a soma das consciências individuais, é uma soma da média comum. Ou seja, entre eu aqui e você deve existir algum tipo de valor que nós compartilhamos, algum tipo de norma que socialmente nós compartilhamos,
que nós entendemos como uma consciência coletiva. Vou dar um exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo bastante banal. Eu aqui, Fernando Michel, seu ilustre professor, acho muito importante sair de casa vestido, sair de roupa de casa. Eu acredito que você aí em casa também. Então, mesmo que nós tenhamos às vezes posições políticas, posições individuais, sei lá, enfim, posições diferentes, para podermos viver em sociedade, precisamos sempre compartilhar determinados comportamentos. Por exemplo, um trânsito. Existe no trânsito, às vezes tem um engarrafamento, tem uma fila, você tem que manter o seu comportamento no trânsito, seguir aquela regra de estar na fila atrás do carro que está à sua frente. Quem cumpre essas regras faz parte desse tipo coletivo. Mesmo que às vezes você não concorde, às vezes você queira burlar certo tipo de norma, com comportamento normativo, necessariamente compartilhamos. Então essa consciência coletiva é essa soma de média comum à nossa consciência individual. Essa consciência individual ela não atua sozinha. Por quê? Porque a consciência coletiva ela se impõe sobre a consciência individual. Então há uma imposição fundamental da consciência coletiva sobre a consciência individual. Veja, se lá no íntimo você não concorda com a determinada lei, não importa essa sua posição. Em sociedade você vai ter que seguir, ou seja, as instituições sociais te impõem um conjunto de normas, né? Valores, regras, princípios. E essas regras, esses valores, necessariamente têm que ser seguidas por todos nós. Senão, vai existir uma punição. Senão, há uma quebra e, consequentemente, você vai ser punido. Entenda que a consciência coletiva ela se impõe sobre a individual, quando ela formata, quando ela constitui determinados valores, determinadas regras. E, portanto, veja só, a obra do Émile Durkheim, ela é uma obra que entende que o processo de socialização, esse processo ele se dá na construção dessa consciência, tanto individual quanto na consciência coletiva. Segundo momento, eu vou trazer agora para vocês, para o nosso diálogo, nossa aula, o Berger e o Thomas Luckmann. Com eles nós vamos falar um pouquinho sobre a socialização primária e a socialização secundária, que são as formas mais conhecidas nos processos de socialização. Trazemos agora eu vou trazer uma citação bastante interessante. Eu vou descrever para vocês essa citação e vou fazer uma análise. Nós vamos fazer uma análise juntos, caso por caso, e os pontos específicos dela para podermos entender. A obra chamada A Construção Social da Realidade, essa obra é do Peter Berger e do Thomas Luckmann. Comecemos assim. A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo ele experimenta na infância e em virtude do qual ele torna-se membro da sociedade. A socialização a secundária ela é qualquer processo subsequente que introduz o indivíduo já socializado em novos setores do mundo, objetivo de sua sociedade. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso significa fundamentalmente que dentro dos processos de socialização, o nosso primeiro contato, que é um primeiro contato geral, abrangente, ele se dá no âmbito familiar. Só tem uma questão, um tópico que é bastante interessante. Para o Berger, o nosso primeiro contato, ele não ocorre necessariamente com a família, mas com algo que a família se utiliza para socializar, que é a linguagem. E de fato a linguagem, antes mesmo do indivíduo ele ter consciência do que é família,
de como que a família ela ocorre, a linguagem ela se introduz dentro desses campos. Agora vamos ter muito cuidado, porque não é só uma linguagem simplesmente falada, verbal ou aquela linguagem escrita, mas também uma linguagem física, uma linguagem mais visual, uma linguagem que atribui significado às coisas, aos objetos, às cores e dentre outras. Então, a socialização primária, essa socialização, ela formata logo na infância um indivíduo para uma determinada sociedade. Claro que existem diversos casos, por exemplo, que vão falar de que o processo de socialização primária, esse processo ele pode ocorrer em outros momentos da vida, justamente para indivíduos que perderam esse processo de socialização durante um determinado tempo. Várias crianças, inclusive, que sofreram determinadas formas de abuso durante a infância, que perderam esse processo. Mas a segunda forma, que é a forma secundária, ela é importante. Depois que o indivíduo ele já vem socializado, que é a primeira forma, a socialização secundária ela ocorre com o indivíduo que vai se estender socialmente ao contato com grupos. Exemplo, o trabalho, a escola, esses são espaços que são considerados espaços secundários. Claro que existe uma visão, já agora antes no século XX, mas agora no século XXI, de que a escola ela tenha disputado já com a infância esse primeiro processo de socialização. Quando as crianças elas já são levadas a socializar na sua primeira forma, praticamente já dentro da escola. Claro que a família ela não consegue ser uma socialização secundária, mas a escola ela tem encurtado essa distância entre socialização secundária e a socialização secundária. A cada momento vai ocorrendo essa diminuição. Tem colégios, por exemplo, escolas de ensino infantil que recebem crianças com menos de 1 ano de nascimento, 1 ano de idade, que estão aí dentro desse processo. Portanto, processo de socialização primária e secundária. O trabalho, o casamento, as formas de relacionamento dos indivíduos, elas também constituem essa parte secundária da consciência. Por isso que na visão de Berg e do Luckmann, a formação da socialização é uma formação básica e é fundamental para gerar quem somos. Nossa personalidade ela só foi construída a partir dessas instituições. É bastante falacioso dizer que a escola, que a família, que o trabalho, eles são espaços de neutralidade na socialização. Todos esses lugares eles transmitem formas de conhecimento que outrora ou não podem ser consideradas mais ultrapassadas, serem superadas, mas que são instituições fundamentais para que possamos consolidar aquilo que nós somos, aquilo que nos forma enquanto indivíduo, enquanto um ser social e coletivo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o tema dos processos de socialização. Se você gostou da minha aula, da minha explicação sobre esse tema, peço que deixe um comentário lá bastante legal, bastante generoso. Eu vou visualizar o seu comentário, dá um like também lá nesse vídeo para poder o YouTube identificar que você curtiu, para poder mandar outros conteúdos para vocês. Vocês podem acompanhar também em minha plataforma, conhecimentoamichel.blogspot.com. Eu tenho diversos conteúdos, tanto educativos, artigos diversos, noticiários. Vocês podem me acompanhar lá no Facebook. Eu estou lá como Fernando Correia. Instagram, @FernandoCorreia55. Estou no Twitter também.
vocês podem acessar as minhas redes sociais. E o Conhecimento a Michel, ele é um braço do canal Viver para Educar. Agradeço muito a sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!